é bem fora do que nos ensinaram, viu? Porque tem uma psicologia positiva aí que tá lascando com a vida de todo mundo, viu? Mas ele não é uma psicologia positiva, tá? Ele é muito mais rígido um pouquinho, mais realista, viu? Mas é uma leitura muito simples, para qualquer pessoa ler, viu? Bem, é um livro pequeno, eu até trouxe, eu acho. Cadê a capa do notebook, meu bem? Ah, pois é. Olha lá, é? Tô sendo muito rainha de muita coisa. Então, aqui, Caio, querendo entender quem é você, Caio é psicólogo do organizador. Caio aqui trabalha aqui na Vovó também. Esse é um livro bem simples, sabe assim? Muito legal. É, pra riscar, pra estudar, pra ler, de vez em quando, pra consultar, é um livro bem tranquilo, eu recomendo a leitura, viu? É bem boa. Então, nós vamos falar dele, assim, porque eu acho uma referência simples de explicar, tá bom? Antes de começar, eu queria dizer a vocês que as orientações são um auxílio para desenvolvimento e formação humana da criança em casos severos, né? O acompanhamento profissional é indispensável. Então, funciona, são técnicas muito boas, são práticas muito boas de vida, né? Assim, para humanos, mas não dispensa terapia, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Cuidado profissional. É, é, pior que é mesmo. Em algum momento, né, da vida. Então, porque às vezes a gente coloca as coisas, né, e aí a pessoa também toma aquilo com verdade única e absoluta, né? Não tem verdade única e absoluta. A gente vai falar agora, então, de uma forma mais específica, sobre esse carinho, esse equilíbrio entre o carinho e a firmeza, né? Porque as duas coisas são muito importantes. Mas às vezes a gente usa muita rigidez, né? É rígido, é aquele ponto, acabou. Ou às vezes a gente é muito protetor demais, né? Carinho demais. Então a gente protege demais a criança, às vezes. Também é um problema. Então a gente precisa ter esse equilíbrio entre as duas coisas. Autoridade e educação. Então, aqui, a gente precisa pensar que nós estamos criando, vou repetir pela milésima vez, né? Vocês vão ver que isso que eu tô falando é errado. É uma pessoa, né? E como pessoa, a gente precisa desenvolver pelo menos o mínimo de autonomia na vida, né? Porque senão a gente vai ficar dependendo o tempo todo. Obviamente que casos específicos vão ser dependentes, mas ela tem que ter uma mínima autonomia que seja. Então, dentro daquilo que a gente já falou, da condição específica da criança. É função dos pais orientar a criança. Não é da escola, tá bom? É função dos pais orientar a criança. A função da escola é outra, né? Então, os pais, eles precisam, desde sempre. Ah, a criança tem 6 meses. Não adianta eu falar nada com ela. A criança tem 6 meses, ela está na introdução alimentar. Pega, segura, põe na boca, né? Pega o brinquedo, olha o brinquedo. Vamos mexer o brinquedo, a rodinha, né? Orientar a criança dentro daquilo que ela compreende no momento, né? Então, é nossa função de adultos, né? Assim, orientar para a vida. E os professores vão orientar dentro daquilo que lhes cabe, né? Comportamento social em sala, da disciplina, da matéria, do aprendizado. Mas aqui, inicialmente, antes dele chegar na escola, ele tem que chegar na escola com a orientação mínima de vida, né?
Então a criança ela precisa saber algumas coisas básicas de social. Ela chega na escola geralmente com quantos anos? 4? 5? Que é obrigada é 5, né? 4, obrigado, né? Uma criança de 4 anos já tem que ter desenvolvido uma série de coisas específicas, né? E às vezes a gente deixa de orientar a criança porque acha que tipo, é básico demais, né? E como que a gente orienta essas crianças, né? De uma forma clara. Eu preciso aprender a transmitir mensagens claras para elas. Porque às vezes a gente quer que a criança. Eu quero falar com uma criança igual eu falo com um adulto, eu quero que ela entenda. Ela não vai entender, gente. Não vai, não adianta. Eu vou especificar isso mais adiante. Tem um pouco aqui superproteção versus negligência, regras, como lidar com a criança é difícil e o que nós não devemos fazer. Eu vou destrinchar um pouco. Vamos falar aqui sobre a autoridade. O que, é que vocês entendem por autoridade? É quem comanda, né? Não é aquela autoridade Uhum. Obedeceu. Resumidamente, como ela disse, é quem comanda o ambiente, né? Então, essa omissão do exercício da autoridade priva os filhos, a criança, né, da orientação de que mais precisam e que mais esperam encontrar nos adultos, né? Então, quando a gente não exerce a autoridade dentro do ambiente que nos cabe, a gente priva essa criança de encontrar essa referência, de ter um modelo de conduta de aprendizado, né? Então a gente deixa de ser para essa criança uma referência válida, né? A autoridade paterna cumpre sua função educativa quando é exercida com carinho, estímulo e paciência. A ausência desses requisitos essenciais converte numa autoridade cujas consequências são tão perniciosas como a errônea permissividade que invadiu tantas sociedades modernas. Então, a autoridade não é uma alternativa, ela é uma condição obrigatória, tá bom? Eu preciso aprender a exercer minha autoridade com essa criança, porque ela precisa ter uma referência, um modelo de vida e de aprendizado que eu é quem tenho que dar, né? Sou eu quem preciso passar. Quem viveu mais, a criança ou eu? Sou eu, né? Então, se eu não ensino aquela criança como viver de uma forma firme, ela vai crescer perdida ali. Essa permissividade em excesso que a gente falou aqui atrás, é isso que eu falo um pouco da psicologia moderna, sabe? Estão criando uma teoria até bacana, mas incompleta, né? Eu vou falar melhor. Que defende que a criança, ela sabe o que ela quer. Ela tem que saber o que ela quer, né? Então, assim, meu filho, você quer ir para a escola ou não? Você quer tomar banho ou brincar primeiro, depois tomar banho? Você quer ficar mais 5 minutos na televisão? Pode ficar mais 5 minutos na televisão, no tablet, né? Porque senão vou traumatizar a criança, né, gente? Que triste. Coisa triste, né? Porque eu tô exercendo minha autoridade, eu vou traumatizar. Porque ela sabe que é bom pra ela. Ela sabe que é bom ela ficar mais meia hora na TV, né, criança? Ela deve saber. Então tem essa permissividade excessiva hoje em dia, né? Porque primeiro os pais, sobretudo os pais como a minha época, né? Assim, tem tanto medo da rejeição, né? De não ser aceito pelos filhos, quanto tem essa falta de autoconhecimento
Às vezes a gente fica sentado no sofá uma tarde inteira sem fazer nada, mas não dá, né? Então essa permissividade em excesso contribui para a imaturidade. Por quê? Se eu não ensino a criança como ela tem que viver, quem vai, o que ela vai fazer da vida? Ela não vai amadurecer. Ela não vai entender. Gente, criança bate. É normal do desenvolvimento infantil bater, né? Ai, Jesus, chega até a hora que chegam uns pais assim na escola. 2 anos. Os meninos que entram na escola com 2 anos, né? Assim, 1 ano. Meu filho tá batendo, tá apanhando, que não sei o que, gente. Então, quero que vocês resolvam isso, que não sei o que também. Então, bate mesmo, ele tem 2 anos, ele tá tentando entender como é que se relaciona com as pessoas. Como é que o corpinho dele funciona. Às vezes ele queria abraçar o coleguinha, mas ele não sabe que abraçar é que demonstra afeto, né? Ele vai bater, às vezes, ali pra testar. Quem é que vai ensinar a criança que não é assim que se relaciona? Ele vai descobrir sozinho? Não sabe. Ela não sabe como funciona o mundo. Ela não sabe como que é o corpo do outro. Ela não tem consciência do próprio corpo muitas vezes, né? Então, quem vai ensinar essa criança, quem vai ajudar ela a amadurecer nesse comportamento, somos nós. Isso não é natural da criança. Não é um bezerro que nasce, fica em pé e vai mamar, né? O bezerro é assim, né? Os bichinhos. Nasce ali, você pode tirar o bezerrinho da mãe se você quiser e fazer outras coisas que ele vai viver, né? Gente, não. A gente demora, olha pra saber. O cérebro nosso entra na idade da razão com 7 anos. Olha o tempo que demora do nascimento até eu ter autonomia de raciocínio. 7 anos, né? Não são 7 dias, nem 7 meses, nem 7 semanas, são 7 anos. O que é uma criança de 7 anos? Ela que é maior que a gente, né? Olha o tanto de tempo que já percorreu uma criança para entrar na idade da razão, para começar a raciocinar. Então, antes disso, ela não consegue, por conta própria ainda, racionalizar uma ação dela. Pensar ainda. Ela vai agir por imitação, né? Então, ela vai fazer o que ela vê, o que ela pensa ali, o que é mais comum de que ela presencia ali, sem racionalizar o que ela está fazendo, né? Então, quem vai ensinar? Nós. Senão ele vai crescer imaturo, né? Muitos pais toleram tudo por acreditar que corrigir o filho é reprimido e pode causar traumas, né? Que é o que eu tava falando. Pobre do meu filho. Ó, pra você ver, meus pais me falaram não quando eu era criança. Cresci com trauma. Gente, se seus pais não tiverem falado não com vocês, vocês estavam perdidos. Estavam totalmente perdidos, né? Porque precisa, né? Então, a gente não vai crescer sem nenhuma marca. Ninguém, gente. Ninguém. Porque cada um reage de um jeito a situações diferentes, né? Ninguém. E que bom que não. Porque se não fossem as marcas, a gente não queria mudança, né? Tá tudo certo. A gente aprende isso com o tempo depois. Mas não chega a ser trauma, gente. Corrigir um filho não vai causar traumas. Dependendo da forma que você corrige, né? Então você sempre pode exercer essa autoridade, corrigir o filho de uma forma correta, obviamente, né? Porque se eu tenho duas alternativas, eu vou falar com a criança assim, vamos supor, principalmente as crianças especiais, né? Se você não ficar sentado, eu vou fazer isso aqui, você vai apanhar, que não sei o quê. O menino de 5 anos não vai saber pra que ele tem que ficar sentado, né? Não entende, meu filho. Seguinte, eu sei que você tá querendo correr, eu sei que você tá querendo brincar, mas agora a gente não pode. Vamos ficar sentado um pouquinho, daqui a pouco a gente faz outra coisa, né? Porque isso vai fazer com que ele me escute. Vai falar uma vez e vai ficar? Ele vai fazer isso toda vez? 2, 3, a gente não sabe. A gente vai ter que falar até ele entender, porque ele não racionaliza ainda. Ele vai aprender com a repetição ali. Então eu preciso ali corrigir o filho, eu preciso educar o filho, eu preciso falar com ele que está errado, que bater não é legal, que morder não é legal, puxar o cabelo não é legal, porque, né, não é assim que funciona. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né?
até ele ter uma idade suficiente para entender. E se não forem os pais, vão fazer isso na primeira infância, quem vai fazer? Né? Quem? Então agora eu preciso de... Deixa eu ver quantas pessoas. Três pessoas. Mais 3 voluntários, por favor. Bora? Não vou fazer nada de ruim com vocês, não. Eu tô com cara de mal, gente. Vem você. Você quer mãe? Vem. Ué, se não intimar, não é assim? Quem é a autoridade aqui hoje sou eu, né? Senta aqui. Você senta aqui, sim. Falta uma. Aquela que chegou por último, ó. Daqui. Senta aqui, por favor. Novamente eu vou colocar uma venda. Gente, eu peguei todas as fitas das minhas roupas. Ai, Jesus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pode fechar para não estragar os cílios. Vou amarrar aqui esse. Pode ser que eu puxe o cabelo um pouquinho. Tá apertado? Tá enxergando alguma coisa? Essa. 3 pessoas junto com essa. E 4 pessoas junto com essa. 3, 6, 7. Você também. Ajudar as pessoas que estão sentadas a chegar no destino final. Não pode segurar a mão apenas para colocar no ponto de partida, tá bom? E vocês vão conduzi-la apenas com comandos, tá? Da forma com que vocês quiserem fazer. Vocês só não podem segurar a mão, tá bom? Só para começar e depois... do jeito que vocês entenderem. Ela vai pegar no laço e a gente vai fazer do jeito. Começar? Pode começar. Pode começar? Pode começar. Gente, olha o que eu fiz. Você não pode fazer isso. Você não vai fazer. Não, aqui mesmo. Esse aqui, que é um labirinto. Volta pra janela. Você tá indo muito rápido. Ajuda, tia. Um pouco pra janela. Desce. Janela. Desce. Desce um pouquinho pra cima. Volta de novo. Sobe. Aí.
Agora vira. E desce. Você vem para a direita. Você desce. Aí já não gosta. Aí desce. Nossa, o boletim dela é rápido. Ela tipo comandou certinho. Cadê? Ela foi, aí depois voltou pra cá, aí depois voltou pra cá, aí voltou aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ela passou esse finalzinho. Voltou, fez aqui, tá vendo? Tá bom. Beleza. Essa tirou a carteira de tudo, né? Espera um pouquinho agora, viu? Espera aí só um pouquinho. Agora pra sua direita. Chega um pouquinho pra lá. Um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Aí, pronto. Agora você vem pra cima da esquerda. Para um pouquinho, pode ser mais um pouquinho. Para aqui. Desceu, devagar. Pode vir. Para direita, agora desce. Parou. Desce mais um pouquinho. Desce. Desce meu Aê, espera só um pouquinho, viu? Desce mais um pouquinho. Vai para a direita. Isso, desce. Então vamos lá. Os filhos têm necessidade de encontrar normas e modelos claros nos seus pais, né? O que são normas e modelos claros? Vocês que são mães, o que tem de claro nas normas e modelos da vivência suas? Alguém consegue me falar?
minha casa, ainda tem dificuldade de entender. Eu tenho que usar as expressões. Seja clara eu, para eu poder entender a minha mensagem. Às vezes que eu uso de palavras, como fala de dicionário, eu não entendo, tem que usar a linguagem dela. A linguagem é novo padrão. Mas aqui nós estamos falando dos filhos precisarem encontrar em vocês. Em vocês. Os modelos. Normas e modelos. As regras, né? Uhum. Você pode, pode fazer tarefa. Quem dá o comando, mas ele vê isso em você? Eu acho que é claro. Quem é a autoridade? Hoje, começa a investir, né? Ou senão, não tem uma autoridade. Em algumas famílias, até alguns conceitos de família, né? E isso deixa muito igual. E não é igual. Sim, não é igual. O pai e a mãe, o pai e a mãe, até mesmo depois que morre, das imagens, né? Eu acho que essa clareza aí Exatamente. Autoridade vem do latim auctoritas, que significa apoiar para crescer. Então, suponhamos que essa é uma criança que cresce sem a autoridade dos pais. E essa estacazinha aqui que a gente costuma, quem já plantou plantinha, né? Eu adoro plantinha, né? Então, volta e meia tem que colocar lá umas estacas na minha hortênsia para ela dar conta de si, né? Então, essa estaca aqui, ela representa essa autoridade, né? Os pais. Isso aqui está no livro, essa imagenzinha. Eu acho ela bem legal de ilustrar, porque assim, e vamos pensar que a criança que cresce sem tutor, isso aqui é um tutor, né? Ela vai crescer sem destino, sem rumo, sem direção, sem apoio, sem equilíbrio, né? Mas para eu ser um tutor, eu preciso ser primeiro uma estaca reta, né? Porque se eu for um tutor para o lado e torto, ele vai crescer igual, né? Ele vai enrolar em mim do jeito que eu estiver. Então eu preciso primeiro ser a estaca firme para que essa criança ela possa se apoiar em mim e crescer, né? Então a autoridade é apoiar para crescer. É um apoio que se usa para o crescimento de algo, né? tem muita interferência dos avós. Os avós são um exemplo para nós filhos e também às vezes tem interferir numa correção que eu estou fazendo, mesmo assim, artista, não faz isso também. Com isso, às vezes, até os avós tiram autoridade dos pais. Mas por amor, eles têm amor. Sim. Mas eles interferem na educação. Isso tem a ver com o que a gente já fez ali agora. A gente vai chegar lá, bem interessante. O que é um erro? É um erro esperar que a criança, né, que os filhos eles se tornem ingovernáveis para só então tentar corrigir eles, né? Então é preciso atuar na primeira infância. O que a gente faz às vezes? A gente espera o problema aparecer para depois eu tentar resolver o problema, né? Ah, meu filho nunca fez isso, né? Você está ensinando ele que não pode fazer assim mesmo, né? E, por exemplo, quando chega na escola, né? Tem as influências do meio. Então, o meu filho nunca fez em casa, porque nunca teve contato com o meio. Beleza, nunca fez, é da natureza dele. Mas eu não ensinei também como que deveria ser feito. Não expliquei para ele, né? Então, quando chega ali no meio social, que ele vê ali todo mundo fazendo, vai achar normal uma coisa errada, ele vai fazer a coisa errada porque não foi dito para ele que aquilo é errado. Não pode ser feito, não é dessa forma, né? Então, eu não preciso esperar que isso aconteça, né? Que meu filho cometa um erro, que ele esteja desregulado, que ele esteja sem direção, para depois eu tentar resolver o problema, né? Porque isso é um transtorno muito grande, né? Então eu sei o que é certo, eu sei meu valor, eu sei para onde eu quero ir, então eu vou passar para minha criança desde cedo, desde muito nova ali. Ah, não entende? Grava, gente.
Quando ela chegar na idade da razão, ela vai começar a compreender muito facilmente, porque já tem o que foi passado, né? O que é uma educação com personalidade, né? Os pais, os educadores, as pessoas, precisam fazer valer seus direitos, né? Eles têm que fazer valer e respeitam os direitos dos filhos, né? Então, a gente tem os nossos direitos e deveres ali, enquanto adultos, a criança também tem o dela, né? Mas eu preciso fazer valer os meus da mesma medida que eu tenho que respeitar também o direito da criança. Transmite essas mensagens claras e mantenha uma decisão firme, com firmeza, sem mudança de opinião ou fraqueza de ânimo, né? É fácil? Alguém aqui nunca voltou atrás da ordem dada? Não é? Então isso aqui, gente, é um ponto muito, 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 muito sério, muito importante e muito delicado, viu? A gente precisa manter essa decisão com firmeza. Não dá uma ordem de forma vaga ou voltar atrás da exigência de que o filho cumpra são atitudes que prejudicam o processo educativo. Se a indicação não é clara, compreensível e direta, a criança sentir-se-á menos induzida a cumpri-la. Se o pai e a mãe anunciam uma decisão, depois voltam atrás, a criança vai entender que tem margem para fugir do seu cumprimento, tanto nesse caso quanto em casos futuros, né? Não acha que ela não está entendendo, não. Menina é esperto, viu, gente? Passa a perna na gente. Então, quando a gente dá uma ordem, a gente dá a ordem e mantém a ordem firme. Dói às vezes? Dói. Dói. Ver o pai ver o castigo que ele impôs no filho. E às vezes dá vontade de ter essa firmeza, gente. Então, e outra, né? Essa questão da indicação clara. João, vai lá na cozinha e joga isso aqui no lixo. Beleza. Você ensinou a criança o que é o lixo? Você ensinou a criança como é que abre o lixo? A lixeira? Você ensinou a criança como que chega na cozinha? Você foi com ele, mostrou para ele, né? Você ensinou a criança é, como que ela deve fazer para depois você dar ordem? Ela não sabe fazer. Gente, o, o básico, elas não sabem fazer o básico. Não sabem, gente, elas não sabem o que é uma lixeira se você não mostrar para ela isso aqui é uma lixeira. Serve pra gente jogar tudo que não serve mais, né? Fica aqui, tem uma no banheiro, tem uma assim. Essa aqui precisa de fazer assim, tem que pôr o pezinho, tem que abrir e colocar lá dentro, né? É desenhado, o óbvio precisa ser dito, né? Então, indicação clara, compreensível, direta, dentro do nível de compreensão da criança na idade que ela está, né? Ou que ela desenvolveu, que crianças que têm um atraso, né, cognitivo, elas não vão acompanhar o mesmo nível, geralmente, das crianças de forma geral. Então, às vezes, eu vou ter que falar de uma forma muito ilustrada ainda para uma criança de 10 anos que tem um atraso cognitivo, ó, claro, né? Então, eu preciso entender a criança mais uma vez, né? Olhar para a necessidade da criança. E essa frase é muito interessante, né? Que diz que eu amo você demais para permitir que você se comporte assim, né? Então, corrigir a criança, né? Ter firmeza com a criança, manter ela dentro daquilo que deve ser certo e justo, é uma prova de amor, não é? Eu amo você demais para deixar que você cresça sem autodomínio, que você cresça sem educação, que você cresça sem saber vestir uma roupa, que você cresça sem saber comer sozinho, que você cresça sem saber tomar um banho, lavar um copo. Eu amo você demais
para permitir que você cresça sem desenvolver o que você precisa desenvolver para ser uma pessoa funcional, né? Então, querer que a criança desenvolva é uma prova de amor. Ninguém nasce sabendo educar, isso é natural da gente, não. Viu? É mais fácil curar a doença, é mais fácil ensinar matemática, é mais fácil apagar o incêndio do que aprender a educar os filhos. É muito difícil, gente, né? Porque é uma montanha russa de altos e baixos. E a gente vai aprendendo no processo, no percurso aí, na caminhada. 3 capacidades chaves para o exercício da autoridade assertiva, né? Primeira coisa que eu já falei, falar de forma clara, claramente, viu? Tenha paciência, repete, vai lá, faça a criança, ensina a criança, mostra para ela como é que é. Presta atenção, se a criança tem um déficit de atenção, ela não vai pegar da primeira. Ela não vai pegar se você falar rápido. Ela não vai pegar se você quiser que ela faça em 3 segundos. Ela vai precisar de mais tempo. Ela vai precisar de mais repetição. Ela vai precisar de um gesto concreto para ela ver aquilo, para ela entender aquilo, né? Da mesma forma as outras também, deficiências e limitações, né? Respaldar palavras com atos, que é aquilo que eu falei, né? Para minha criança ver como se faz, eu tenho que fazer. Para minha criança ver como deve ser, eu tenho que ser primeiro, né? Eu tenho uma amiga que é psicóloga que ela fala que a criança ela escuta com os olhos, né? Então, ela aprende muito mais com o que ela vê do que com o que você está falando. Você pode falar 50 vezes a mesma coisa. Se você faz de outra forma, ela vai fazer o que você faz ou o que você está falando? O que você faz. E tá lá, né? Deixa eu começar com você aqui rapidinho. Moço, meu filho só fica no celular. Deixa eu responder isso aqui rapidinho. Desculpa, dá licença. Não é? Só fica na televisão. Meu filho come muito rápido, faz muito rápido. Meu filho grita o tempo todo. Isso é um grito, né? E estabelecer regras simples, que é o que eu falei, né? A regra dada é a regra dada, pronto, acabou, vai doer. Chora no chuveiro, gente, né? Separado, sozinho, né? Assim, mas mantenha-se firme, que a criança precisa entender que existe um padrão a ser seguido, né? Por isso que é muito importante tudo aquilo que a gente conversou antes, né? Tenha definido bem como que é a sua vida, quais são os seus valores, o que é importante, como que você funciona. Tudo isso vem antes, para que depois eu consiga ter firmeza suficiente para passar para o meu filho aquilo que eu sou e que deve ser, né? Quais são os obstáculos maiores que a gente tem, né? Pais educadores podem se sentir incapazes de exercer autoridade na medida exata exigida pela situação na qual a criança enfrenta, né? Então, muitas vezes a gente sente essa incapacidade ali, né? Eu não consigo fazer isso. Não vai dar para fazer isso, né? A gente se sente impotente muitas vezes, né? Porque eu tentei 2 vezes e não deu certo. Eu tentei 3 vezes e não deu certo. Eu tentei 4, 5 vezes e não deu certo. Não foi, né? Eu mudei de forma, não deu certo, né? E aí a gente desiste muito facilmente, sem antes entender tudo aquilo que a gente falou da criança, de como ela funciona e tudo mais, porque eu me prendo à minha expectativa, porque as coisas não funcionam. Então a gente fica se sentindo incapaz mesmo, né? Assim, não tá dando certo o que eu tô fazendo. E isso faz a gente desanimar, né? A gente sente fracassado por não conseguir alcançar o respeito da criança sem usar força, né? Então, muitas famílias só conseguem o respeito, entre aspas, não é respeito, é medo, viu? Não é respeito, não. É da criança com ameaças, com violência, com gritaria, com a força mesmo física, às vezes, né? Ali. Tá, que tem momentos que eu vou explicar depois. Mas assim, só consegue desse jeito. Então a gente se sente fracassado porque eu não consigo de outra forma que não seja de forma agressiva para a criança entender. Eu tava falando da psicologia positiva, né? Que é aquilo que a gente falou, né? Ah, meu filho, sei, você gosta tanto disso, né? Mamãe vai fazer para você não fruir. É, escolhe. Seja feliz, né? O importante é você ser feliz, tá? Faz o que você quiser. Né? Assim, porque
porque senão eu vou traumatizar. E outra coisa que a gente fracassa muito e erra muito, né, é tentar educar a criança de acordo com a educação que nós tivemos, né? Por que que isso é um erro? Porque existe uma diferença muito grande entre as gerações, né? A educação que o meu pai teve, ela não, não seria funcional para mim, né? Eu sou ali do final do... antes da 2000, né? Então, quando eu era adolescente, que começou o auge da tecnologia, já na minha adolescência ali, né? O auge. Não dava para meu pai e minha mãe me educar da mesma forma, sendo que a realidade que eu vivia era outra, né? Era outra demanda, era outra situação, era outra realidade. Eu já sou de uma geração que os pais são mais próximos dos filhos, né? Já conversam mais com os filhos, já se expressam mais, né? E não é tão assim distante, porque a geração dos meus pais, os pais eram mais distantes, né? Trabalhavam, mantinha ali, voltava, todo mundo tinha que trabalhar, não tinha aquela. Da minha mãe ainda tinha, do meu pai também, mas os meus avós não tinham, né? Aquele sentar, conversar, né? Aquela coisa não tinha aqui. A minha geração já tinha, né? Nas outras também tá mais acessível ali, os pais e os filhos. Então não tem como eu impor dentro da criação do meu filho a mesma que eu tive. Não vai, porque é outra realidade, é outra geração, são outras demandas, são outras coisas, é outra pessoa, né? Com sua necessidade individual que precisa ser observada. E aqui nós vamos falar sobre o que não se deve fazer na maioria das vezes, né? Primeira coisa são as nossas respostas inseguras. O que é uma resposta insegura? Também. Uma resposta é insegura quando não transmite à criança de forma precisa, facilmente compreensível e firme o que se espera que ela faça. Eu posso pegar aqui na conta de sala de aula. A criança me fala assim, por exemplo, eu posso brincar agora? Aí ela fala assim, não, tem muita coisa para fazer, tem atividade para fazer, tem que fazer. Você não dá a resposta para ela. Sim. Entendeu? Você falou outra coisa. Sim. Às vezes a criança fala tudo que você fala para ela, não, você não pode brincar agora. Exato. Pronto. Exato. Né? Quer que a criança entende por que ela não pode brincar agora, porque ela não tem maturidade cognitiva para entender. Ainda não tem, a maioria das vezes, né? Então, a resposta mais firme é essa, né? Tem que ser dessa forma. Bom, tem que ser dessa forma. Ah, mas não sei o que, não sei o que, tá. Eu entendi que você tá querendo dessa forma, que você pensa desse jeito, mas não tem como. É desse jeito. Bom, né? Você seja claro, seja firme, de uma forma fácil, objetiva, né? Assim, sem ficar muito ilustrando, fantasiando, muitas coisas, porque isso confunde a criança, sobretudo crianças que têm necessidades especiais. Afirmações ineficazes. Gente, isso aqui é um caos. Quem é a mãe que nunca fez isso? Ao ter um pedido ignorado pela criança, demonstra frustração. Ah, você nem dá importância porque eu tô falando? Nem me dá bola. Ninguém liga porque eu tô falando nessa casa. Não é assim que nunca fez isso, gente? Não me ama. Faz tudo por vocês. Faz tudo por vocês. Vocês não fazem nada por mim. Não me obedece. Não faz o que eu tô querendo, né? Ah, meu filho, eu já falei com você para fazer isso, você nem dá importância, nem escuta o que eu tô falando, né? Isso é uma informação. A criança, ela tá preocupada com isso? Vai fazer alguma diferença? Vai fazer uma diferença, você vai demonstrar para ela sua fraqueza, né? Então isso é ineficaz.
afirmar que a criança não dá bola, que ela não dá atenção, que ela não dá importância, até porque a criança ela não tem a compreensão da dinâmica da geral ainda, né? Muitas coisas para ela realmente não são importantes, não tem que ser, né? É importante para mim. Então eu tenho que lidar com a minha frustração de que as coisas não funcionam do meu jeito, a criança não tem que entender isso ainda, né? Não adianta eu ficar falando isso, você não faz, você não dá bola, você não dá atenção, você não me ama, você não faz, não adianta. É ineficaz, viu? E da mesma família que as perguntas ineficazes. Por que você não presta atenção no nada que eu falo? Né? A gente já ouviu isso demais. Você não presta atenção em nada que eu falo? Por que você não presta atenção no que eu tô falando? Por que você não faz o que eu tô querendo? Né? A criança ela vai saber explicar? Ela não vai, eu só tô fazendo o que ela tem vontade de fazer ali. Ela tá entendendo ainda o que é. Então parem com essas afirmações, com essas respostas inseguras, com essas coisas que não tem muita lógica ali na criança. Parem com essas manipulações, né? Que a gente é muito imaturo às vezes de querer manipular a criança com o meu sentimentalismo ali. Não funciona, não resolve. A gente só se deixa ser mais vulnerável ainda. E criança é esperta, viu? Elas pegam os no ar. Pedidos. Quando o adulto se dirige à criança por meio de pedidos, estão implorando a sua compaixão. Né? Isso não costuma ser razão suficiente para que as crianças deixem de comportar-se de maneira imprópria, pois elas não compreendem até onde vai alcançar de um adulto. Né? Então elas não têm essa. Uma criança tem energia para 1000, gente. Né? Dá 10 horas da noite, ela tá lá ainda. Vamos brincar mais de carrinho, mamãe, vamos brincar, mamãe, vamos brincar, mamãe, vamos brincar. E a mãe tá lá assim, tá igual um zumbi, né? Assim, sabe nem o que tá fazendo mais. Então, ela não entende que você está cansada porque não é assim que o corpo dela funciona, né? Pra ela tá tudo certo. Não entende que seu corpo funciona de outro jeito, ela não tem essa compreensão ainda, por exemplo. Você tem uma ideia de quanto tempo vai assim? A idade da razão começa por volta dos 7 anos. Depois dos 7 anos, você precisa pedir. Vai dormir, por favor, porque eu estou cansado. Você não vai fazer um pedido, você vai dar uma ordem. Vá dormir. Mesmo tendo mais idade. Mesmo tendo mais idade. Mas e a compreensão dela? Já compreende? Compreende. Porque você ensinou que você é autoridade. Sim. É certo. Mas você acha que um pedido para uma criança que já tem 7 anos, já tem capacidade de entender? Ela tem essa capacidade de entender de uma forma muito básica ainda, muito inicial ainda, mas ela não precisa de entender. Ela tem que entender o que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer aquilo ali, né? Mas ela não precisa entender a limitação do adulto, né? Mas ela consegue entender já um cansaço maior, mas mesmo assim ela tem uma energia maior que a sua. Não tem nada. Mas não, eu fiquei muito cansada. Preciso dormir. Vá. Sim. Sai de quarto, às vezes sai de bagunça. Porque provavelmente você teve uma educação base inicial, né? Lá atrás, né? Uhum. Com horários rígidos. Mas pela autoridade. Sim. Porque já é uma coisa que já é imposta de uma forma em casa tem horário constante. Às vezes eu vou dormir mais e deixo o Gustavo tem 12, às vezes terminando algumas tarefas que tem muitas. Gustavo já era limite porque isso foi ensinado e imposto desde muito cedo, né? Então essa compreensão é gradativa. Isso é gradativo, viu? Não é instantâneo. Ah, começou com 7, já compreende. Isso é gradativo. A gente vai ensinando a criança desde o início da primeira infância. E ela vai indo até que isso se torne algo normal no hábito dela ali. Porque o cérebro da gente é como se fosse um músculo. Então, para ele chegar num ponto, a gente tem que ir trabalhando da mesma forma que ela atrofia também, né? Sem estímulo, né? Vai dormir. Aí a criança chorou. Vai dormir. Aí começa o chororô, não. Eu tenho 4 anos, né? Vamos falar a idade. 4 anos.
Aí vão dormir, né? Tá na hora de dormir. Aí pega pela mão, põe na cama. Só que aí eu fico com dó, bem. Não sei se tá certo, né? Mas eu deito e ele chorando, 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 e aí abraço ele até dorme. Será que seria uma coisa certa? Mas você dorme com ele a noite toda? Não tem problema. Nessa idade ainda não. Porque eu chorava assim pra dormir, sabe? Eu falava com ele o seguinte: chora mesmo, que ajuda a dormir da sono. Chora mais do que qualquer parte. Aí já é bem perigoso. Eu tenho essa choro, meu menino, eu não sei. Vamos terminar de ouvir ela aqui? Só um minutinho. Eu tenho essa dificuldade. Eu choro, meu menino. Aí eu faço de tudo para não chorar. Aí sempre que tem alguma coisa assim que eu falo com ele, porque eu tenho muita dificuldade nessa decisão. E aí eu sempre, aquela coisa de carinho, de abraço, de aconchego. Tanto é que quando ele tem assim alguma crise, a crise que melhora, é mais isso, é abraçar, apertar, até ela acalmar. Aí, às vezes, quando eu falo alguma coisa, no sentido de não, tem que ser, que às vezes eu sou filha, eu acabo, não é cedendo, mas assim, eu acabo acalentando. É o morde a sopra, né? Amenizando um pouco. Eu não sei se isso é. Não é o mais adequado, é o que a gente estava falando. A gente tem que entender o funcionamento individual de cada criança, né? Entender por que ele não quer dormir, às vezes, né? Porque ele quer só brincar, e aí é o que ele precisa. E ele tá chorando porque ele tá frustrado, tá sofrendo de verdade. Ou tá passando mal com alguma coisa, isso causa alguma dor. Não, ele só tá frustrado mesmo, porque as coisas não funcionam do jeito que ele quer. E é assim mesmo, né? Então você não vai. Se a gente fica adulando demais, a gente dá razão para a criança, né? De fato, realmente você está sofrendo. É certo você sofrer por isso mesmo? Não, não precisa sofrer por isso, a gente só vai dormir. Calma, amanhã a gente volta a brincar de novo, né? E vai deixando isso com o tempo, a segurança para ele, né? Assim, mas não de uma forma que o choro dele traga a sua presença como um prêmio. É como se você estivesse premiando ele por um comportamento funcional, né? E ela está ensinando para ele que ao chorar ela vai ganhar esse afado dela, é isso? E aí isso cria com o tempo uma dependência, né? Então a gente precisa ter essa firmeza que a gente fala, a decisão é essa. Vamos cumprir com essa decisão, né? Isso com o tempo, com essa perseverança, em tempo de mais ou menos um mês, pouco. É tudo que para virar um hábito demora mais ou menos 30 dias, né? Até o cérebro adaptar. Começa a ficar mais tranquilo, mas tem que ter constância na decisão. Então, se você põe uma decisão um dia, dois, três e fracassa três, a gente volta da estaca zero de novo. A gente volta do início, começa tudo de novo, né? Porque a criança, ela entendeu que tem uma margem de erro ali, né? Então, que se eu chorar, funciona assim. Eu ganho o que eu quero, né? A gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para entender se de fato é uma necessidade real, se ela tem medo de alguma coisa, ou se ela só tá frustrada porque ela não pode brincar, né? Se for só isso, mantenha firme a decisão, esteja com ele, não é para ser negligente, ausente, chora mesmo, fica aí chorando e deixa lá chorando, né? Não, eu estou aqui com você, eu entendi que você quer brincar, eu entendi que você está chateado que não pode mais brincar, mas nós precisamos dormir, tem que descansar, amanhã a gente começa de novo. Cápsula do sono, que não sei o que e tal. Então a gente ilustra as coisas, faz a hora de dormir ser a coisa mais legal do mundo, porque também é legal, né? Porém, vai dormir. É o que eu decidi. Do jeito que for, mas vai dormir, né? Nem que seja super uau! Foi daquela pega de cara. Aí
Tá vendo? A geração é diferente, né? Os meninos hoje em dia não acreditam no boi da cara preta também, mas não, eles vão nascer na inteligência artificial. Nem sabe o que é boi, É cultural, né? Foi perdendo. Então é isso, né? É igual a gente estava falando, o mesmo comando não funciona para todo mundo da mesma forma. Então você tem que compreender o que é que o seu filho está vivendo e ter uma maturidade muito grande, um equilíbrio muito grande para decidir entre a firmeza e o carinho, né? Carinho é importante, acompanhado da firmeza, e a firmeza é importante, acompanhado do carinho. É o que eu estava dizendo. Tá na hora de dormir, vamos dormir. Nem que isso tenha que ser uma coisa super legal, mas é a hora de dormir. Pronto, acabou. Decidido, né? Porque não tem problema, só tá frustrado. E uma criança de 4 anos, ela não quer dormir mesmo, não, quer brincar. Né? Quer brincar. Severa mesmo, tem 11 anos, quando ele tiver 9 meses de idade, ela gosta muito de assistir desenho. Ama assistir desenho, isso é um problema, inclusive. Só que, e realmente, ela reclama quando a gente tira a lâmpada do dia. Mas na hora de dormir, ela não reclama. Porque É um hábito. É um hábito, exatamente. Uhum. Então ela só aceita. Uhum. Aí a fala dela, ela falou que toda vez que acontece sempre acolhimento do choro que dói na alma. Será que isso é aquilo que você falou no início? De quando recebe o diagnóstico, a gente tem a atenção de se proteger do mundo? Muitas coisas são. Será que não é isso? Eu tenho essa dificuldade. Igual ela falando ali, eu até mencionei, eu tenho mais um filho, mas o meu filho, na escola, né, de criança, a professora falar uma coisa dessa do meu filho, assim, então eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de soltar ele. Ele é muito assim. Eu sou apegada a ele e ele é apegado a mim. E acabou criando esse mundinho meu tempo. A culpa é minha, eu entendo. É uma coisa que eu preciso trabalhar. Por isso que eu estou aqui hoje, né? Que eu vi o tema, eu falei assim, não, gente, eu preciso desenvolver, eu preciso desenvolver. Deixar ele desenvolver, né? E aí, mas eu tenho muito medo. Ele compreende. Assim, na escola, eu vou contar dele assim, na escola é totalmente diferente. Porque ele se sente acolhido, ele se sente amado. Ele sabe que ele é diferente. Eu tenho essa percepção, que ele entende que ele é diferente. E ele entende que algumas pessoas também rejeitam ele. Ele sente isso. As crianças também da idade dele, né? A gente participa do trabalho da igreja. As criancinhas de 4, 5 anos rejeitam ele. Pela forma deles comportarem, às vezes brincar. As crianças não aceitam ali no meio. Então, assim, tudo isso ele entende. Isso dói. E aí eu não quero que ele passe por esse sofrimento, entendeu? É meio complicado. A gente, infelizmente, não tem como colocar a criança numa cápsula e poupar ela do mundo, gente. Não tem como, né? A criança, ela está no mundo a partir do momento que ela é gerada. Ela é gestada, né? Então, essa superproteção, na verdade, proporciona um sofrimento maior ainda, né? Porque eu não consigo controlar o outro, né? Então, por isso é que a gente insiste tanto. Ensina a sua criança a ser o máximo que ela conseguir, né? Porque quanto mais eu impeço que ela cresça, mais aquém ela vai ficar do que ela pode ser, né? E aí é que ela vai sofrer mesmo, né? Porque o seu, por exemplo, é um menino super esperto, fofíssimo, né? Que tem muitas habilidades legais ali, que dá para estimular muito ainda, né? Que dá para ele evoluir muito. Ele só tem 4 anos, né? Uma criancinha, mas ainda, né? Então estimula, ajuda ele a ser independente. Ele tem interesse, ele tem iniciativa social, né? Ele se aproxima da gente, né? Ele pega a gente pela mão, às vezes assim, raça pelo pátio, né? Então ele tem essa vontade de crescer, né? De se adaptar. Estimula, ajuda ele, né? Porque se você prender, meu filho, não sofra. Ele vai sofrer. Ele vai crescer, né?
Talvez ele ainda sofra mais ainda. Sofra mais Por não ainda. ter sido preparado, né? Para aceitar o que a gente encontra. Sim, no mundo real. Não há dúvida. No mundo real, gente. Então, é aquilo que a gente falou lá atrás. Amo você demais para permitir que você se comporte dessa forma. Para permitir que você continue dessa forma. Para permitir que você não cresça. O amor é isso aí. Eu sou o suporte. Você é a estaca dele. Então, se você tá uma estaca frágil, como é que ele cresce? Né? Ah, eu sofro muito. A gente sofre mesmo. Né? Sofre muito mesmo. Mas é o meu sofrimento. Eu que tenho que dar conta dele, lidar com ele, cuidar dele. Não é meu filho que tem que dar conta do meu sofrimento, né? Ele não pode ser um sintoma. Porque as crianças, hoje, elas se tornam um sintoma do sofrimento dos pais, né? Então, os pais que não cuidam das suas fragilidades, dos seus sofrimentos, criam um sintoma em forma de pessoa. Então, a criança, ela cresce em resposta daquilo que lhe foi imposto, porque o meu pai e a minha mãe não deu conta de cuidar neles, né? Então, me criaram numa redoma ali dentro de casa que não existe lá fora. Então a firmeza ela é importante nesse ponto, nesse equilíbrio aí, carinho, entender, tudo isso, né? Então, aqui a gente estava falando dos pedidos, né? Então a gente não fica pedindo por favor para a criança, tenha pena de mim, tenha dó da sua mãe, né? Ah, meu filho, tem misericórdia, que não sei o que, ela não vai entender muito bem. Ela vai perceber de outras formas, mas ela não vai ter ainda, né? A gente dá uma ordem ali, de uma forma, das formas diversas, como eu falei, né? Usa da criatividade, mas mantenha firme sua palavra, que ela seja feita da forma que tem que ser. Outro prejuízo muito grande é a gente ignorar as desobediências. Acontece ou não acontece? É mais fácil, né? Ah, já cansei de falar, mas eu não faço. Vai fazer, não? Também revela a insegurança, né, dos pais. Escrevi errado, é dar, viu? Com R. Dar uma ordem determinada à criança para que ela se comporte corretamente e depois fechar os olhos quando ela não obedece, né? Acontece, né? A gente fala com a criança para não fazer, ela vai lá e faz. E aí a gente fica assim, ah, não obedece mesmo? Vou nem corrigir, vou me desgastar não, né? Já falei 200 vezes e ela não fez, não vou falar mais não, né? Ou então, a criança, principalmente as crianças, né? Com tendência à indisciplina mesmo ali, né? Tem um comportamento inadequado, né? Assim, a gente fica lá assim, ah, não adianta eu falar nada, não, deixa. É, aí é que a gente falou, né? Vamos ter uma atenção Se consegue ou não. à necessidade da criança, né? Ali, da forma como nós vamos mediar é diferente para cada um. Mas aqui nós estamos falando da nossa insegurança de adulto em ignorar, né? Por querer poupar o nosso próprio esforço de corrigir a criança, né? Então a criança tem que ser corrigida sim. Não adianta, mesmo que ela tenha feito o mesmo erro 10 vezes, ela tem que ser corrigida do mesmo jeito, da mesma forma, né? Porque senão ela começa a negligenciar um mau ato e isso se torna uma coisa normal, né? Ela é normal, porque ninguém falou que é errado. A criança que vai sofrer, na verdade, né? Então você dê uma instrução, vamos fazer isso, certifique que essa instrução está sendo cumprida. Então você dá uma instrução, desliga a televisão e vai tomar banho. E sai e vai mexer no celular. Passou meia hora, você volta, a criança na televisão. No mesmo lugar. Você se certificou que sua instrução foi cumprida? Que autoridade, então, que a gente demonstra para a criança, sendo que eu só falei da boca para fora e eu não auxiliei no cumprimento da regra, né? Filho, nós vamos desligar a televisão agora e nós vamos tomar banho. Desliguei a televisão. Chorando. Vamos embora tomar banho. E aí, eu falei, né? Usa dos recursos que forem possíveis, né? Assim, que a criança possa mais fácil o que tem que ser feito, né? Dependendo da idade de cada um, obviamente, né? Com uma criança na fase lúdica, a gente vai usar do lúdico. Uma criança na fase racional, a gente vai usar da racionalidade, né?
Por isso eu preciso entender as etapas do desenvolvimento da criança dentro da condição dela. Outra coisa que a gente faz: respostas hostis ou agressivas. Quem nunca também? Tem uns ali que chega a fechar o olho assim, né? Poxa vida. Quanto mais você gritar com a criança, mais transmitirá a sensação de fraqueza e descontrole e menos autoridade terá, né? Então, como é que a criança ela vai te respeitar sendo que você não tem controle nem de si? Né? Ela vai olhar assim, poxa, minha mãe tá doidona. Né? Isso aqui é uma coisa muito interessante, ó. As crianças, elas são dotadas de uma capacidade muito grande e intuitiva das coisas, né? Então, elas são muito sensíveis ao ambiente, que elas ainda estão com sentidos, né? Sentidos básicos. E a gente vai crescendo e vai poluindo nossos sentidos, né? A gente vai perdendo um pouco nossa sensibilidade humana, porque o mundo vai sufocando a gente. Mas, inicialmente, o que tem primeiro, que a gente tem primeiro são os sentidos. A gente tem todos os sentidos ainda muito aflorados, né? Os sentidos básicos. Então, elas são muito sensíveis ao ambiente, né? Elas percebem a falta de controle dos adultos, viu? E isso as incitam a luta pelo poder, né? E isso aqui subverte o processo educativo. Então, vixe Maria, ela voou. É rápido aqui. Então, a gente precisa ter controle, né? Porque a criança, ela sabe que você está perdido de você mesmo. Ela sabe quando a gente saiu de nós. E aí que ela vai pirraçar mesmo. Ela viu que você já está sem domínio, você já perdeu o controle. Então, aquele negócio que a gente fala assim, às vezes, não grita comigo, não! Quem gritou primeiro? Foi eu! Como que a criança ela vai ter controle de si se ela tá vendo que eu não tenho controle de mim? Principalmente ela, que não sabe como que é viver. Ela não aprendeu, né? Então, essas respostas hostis, agressivas, gritaria, ofensa, né? Seu burro! Não entende nada que eu falo! Sonso! Né? Resolve, gente. É. Insulta, né? Ofende, é agressivo. Só prova que tu é fraco. Você não tem controle de si. Não tem como eu querer com uma criança pequena ou até maior, ter um filho maior, tenha domínio dele. Eu não posso exigir dele algo que eu não tenho pra mim, gente. Não existe isso. Isso é incoerente demais. Ou eu aceito que eu não consigo e que eu não posso exigir do meu filho, paciência, ou eu vou tentar mudar pra eu poder exigir dele, né? Uma coisa separada da outra não tem como. Tá bom? As formas verbais que humilham os filhos, transmitindo hostilidade, violência da parte dos pais, dos adultos, professores, né? Representam uma desastrada mistura de autoritarismo, que é totalmente diferente da autoridade, viu? Autoritarismo, na verdade, é a falta de autoridade controlada por uma agressividade ali, né? E incapacidade. Atitudes como essa podem levar inicialmente à submissão. Então, inicialmente dá a sensação que ela está te obedecendo ali, ela fica submissa, ela fica com medo ali, né? Até ela começar a aprender e dar lugar à rebeldia, né? Ah, então é assim que funciona. É na base do grito que a gente consegue as coisas, porque minha mãe gritava comigo e eu fazia porque eu ficava com medo. Então eu vou gritar com a pessoa, porque ela vai ficar com medo também de mim e vai me obedecer, igual eu fazia, né? Ah, então é assim que funciona, porque meu pai me batia quando eu fazia uma coisa errada, e aí eu ficava com medo e obedecia, então eu também vou bater no meu colega, porque ele vai ficar com medo também, vai me obedecer, vai fazer o que eu tô querendo, né? Então, eles começam a ficar rebeldes, porque eles começam a entender que o funcionamento da vida é assim, né? Agressivo, hostil, né? Então, isso é muito perigoso, assim, às vezes. Meu neto, ele tinha só 7 anos. O avô dele estava no final, ele passava correndo toda hora e pegava uma caneta e tal. Aí o avô dele ficou muito nervoso e despejou um monte de palavras negativas, sabe?
Xingou, passou, acalmou, continuou o meu trabalho e não é conversa. A gente no quarto lá em cima, quando eu voltei, ele estava na cozinha, com um copo de água, mexendo na coisa da água. Eu falei, o que você está fazendo, meu amor? O avô pediu água, eu falei para ele, já pegou o copo e saiu. O avô já estava calmo, não tinha pedido água para ele. Ele fez uma água com sal. Ele levou na boca, com tanta vontade quando eu comecei, que eu só saí na copa e fiquei olhando. Eu não sabia o que era. Eu falei, não tem nada, não tem veneno aqui, vou desenvolver o que é. Cuspiu água, começou a xingar de novo. Aí ele voltou assim, todo. Aí eu falei, por que você fez isso com seu avô? O avô tava nervoso, me xingou tudo, ele me pediu água, ele levei água com sal. Eu falei, gente, você vê assim, é incrível o que causa, né? Ali, a forma de você falar, as palavras que eu falo que posso tanta maldade na hora que tá nervoso, né? E ele falou muita coisa mesmo que eu até falei, chamei a atenção dele, não pode falar com ele desse jeito. Pois ele fez uma água com sal pro avô na hora que o avô pediu água. Ele era acostumado a pegar água com o avô direto. Mas nesse dia deu ele água com sal. Como que vai esperar uma ação positiva de uma criança que está sendo tratada de uma forma extremamente negativa, né? Como que ela vai ter uma resposta boa diante de um fato ruim? E outra coisa que é perigosa também, a criança se adaptar com essa forma de viver e aí futuramente ela se submeter a relacionamentos assim, né? Então ela acha que é normal se ela arrumar um parceiro que xinga, grita e bate nela, porque ela foi criada assim, né? Que é normal. É normal ela ter amigos que ofendem, porque pra ela foi criada assim. Então isso é normal, gente? Não é normal. Eu tô criando uma criança submissa. Sim. Tem docinho lá, viu, gente? Então isso não faz com que a criança compreenda a razão pela qual ela tem que se comportar bem, né? Ela não vai entender por que ela tem que se comportar bem, ela só vai fazer por submissão mesmo por medo, né? Não porque ela entendeu que aquele comportamento bom é válido de alguma forma. Não vai fazer com que isso vai fazer com que ela sinta seus sentimentos ignorados, né? Nem prestou atenção no que eu queria, né? Também, nem aí, né? Porque de fato a gente ignora o sentimento da criança dentro da reação. Leva ela a se distanciar dos pais, dos adultos, dos professores, porque elas se sentem rejeitadas, né? Quem é que vai se sentir amado por alguém que me ofende o tempo todo, né? E a gente não quer que a criança se distancie de nós, muito pelo contrário, a gente precisa dela perto de nós para eu consiga educá-la, né? E aí, aqui a gente falou, né, que os gritos mostram que a gente perdeu o controle da gente, da situação, e aí a criança ganha o terreno, né? Porque, né, se eu tô descontrolado, então eu venci, tá? Eu tirei meu pai e minha mãe do eixo, então eu venci, ó. Outra coisa que a gente não precisa fazer é o excesso de castigo, né? Castigo é importante. As punições são importantes, eu preciso saber que meu mau ato ele tem uma consequência, né? Só que eles têm que ser usados com muita sabedoria em situações muito específicas e muito pontuais, porque senão torna uma coisa normal também, né? Não faz diferença nenhuma. É frequente que os pais, os adultos, eles errem a mão na hora de castigar os filhos, quando impõem castigos demasiado severos, muitas vezes tem que anular depois a sua decisão, que transmite também à criança uma mensagem de fraqueza e incoerência. Meu filho está dependendo de celular. Fez uma coisa ruim, vai ficar 30 dias sem o celular. 30 dias, né? Nunca deixei a criança 2 dias sem o celular. Vou ficar 30 dias sem o celular. Aí a criança começa, né?
sofre a abstinência, porque é um vício, né? Então, quando tira, sofre uma abstinência. É igualzinho o funcionamento da cocaína no cérebro, o telefone, gente. As telas. Ela tem a mesma função da cocaína, né? Ela libera um nível muito grande de dopamina ali, da sensação do prazer, e quando tira, ao invés de voltar para o estado normal do funcionamento do cérebro, ele tem uma queda brusca, um estado depressivo, e gera uma abstinência, porque o cérebro está dependente. A criança ela não sabe mais experimentar a alegria natural da vida, sem o estímulo que é excessivo. Porque a quantidade que libera quando a criança está diante da tela é muito grande. Da mesma forma que uma droga, né? Então, quando a pessoa ela vai experimentar uma droga, ela vai porque a vida tá boa? Ela não vai, né? Ela vai procurar alguma coisa que tire ela do tédio, né? Daquela vida ruim. Então, quando a criança ela é apresentada à tela, vamos supor que isso aqui é nosso nível normal de humor. O que é normal do nosso humor? Uma oscilação, né? A gente tá feliz, a gente tá triste, a gente tá chateado, a gente tá sem graça, normal, né? Quando eu oferto para a criança um estímulo de telas, e isso é feito justamente para nós adultos também. Tanto que quando você vê um Reels, por exemplo, você curtiu. Aí começa a aparecer um tanto de coisa que você gosta, né? Um monte de coisa. E sempre no meio tem uma coisa nada a ver. Por que tem uma coisa nada a ver? Vocês acham que é despretensioso isso? Não é. Porque quando aparece um estímulo fora daquilo que o meu cérebro gosta, eu tenho uma queda muito grande da dopamina, o que faz com que eu faça uma busca maior ainda por um estímulo para eu voltar para o lugar que eu estava de prazer, né? Então é intencional, não tem nada desproporcional nesse negócio que a gente usa o tempo todo. Até eu sou vítima, viu? Ainda mais que... né? Então, imagina uma criança que o cérebro não está pronto. Então ela fica ali, né? Já nasce com o dedinho assim. A gente tem uns estudos que as crianças elas estão dormindo e fazendo isso. Então, tá vício. Então aí, beleza. A criança tá ali todo dia, eu tirei. Aí ela vai entrar em abstinência, vai querer quebrar a casa inteira, vai gritar, vai espernear, vai chorar, não vai querer dormir, vai ficar aquele caos. É um castigo que eu vou dar conta de sustentar? Não vou dar conta de sustentar. Dá 3 dias eu devolvo o telefone pro menino. Não é? Olha lá. Não é? Então, gente, tomem cuidado, né? Com aquilo, a gente não promete que a gente não pode cumprir, né? É muito mais válido eu falar, essa tarde você não vai mexer com o telefone, eu cumprir, eu ter autoridade, a criança entender que minha palavra é firme, está sendo dada, e é isso mesmo, minha mãe falou, ela não vai deixar, do que eu pôr uma meta muito grande que eu não vou conseguir cumprir, eu vou perder minha autoridade ali, né? Então só façam o que vocês dão conta, viu? Então cuidado com os excessos. E se for castigar por tudo que a criança faz também, ela fica banal, viu? Então a gente tem que entender a gravidade do ato. Tem coisas que ela faz que é mais grave, que precisam de uma correção um pouco mais severa, no sentido assim, de firmeza. Tem coisas que ela faz que vai precisar de uma conversa apenas, né, de uma orientação, não é uma punição. Então a gente tem que ter essa sabedoria em equilibrar as punições, os castigos ali, porque senão também torna uma coisa que ela não tá nem faz diferença nenhuma. Era vara de martelo, ia lá no mar, pegava na arama, ela ia minha. Ou a senhora que se engana, eu atendi uma paciente recentemente que a mãe ainda põe ela de castigo no milho. Agradeço a minha mãe, pelos castigos. Sério. Não virei nenhuma, porque não passava. Até hoje minha mãe é assim. Os netos e os netos. Só não bate, né? Que também permite. Nós vamos entrar aqui agora nessa parte. Às vezes eu ficava chateada. Afasta. Faça a mentir mais para se defender, faça mentir. Não. Passa, perde confiança, né? Perde cuidado, né? E... Demandava para o professor bater na gente. Tinha isso, né? Mas era bom. Tinha disse, era bom. Era horrível, mas ao mesmo tempo tinha disse.
Era mesmo. Era mesmo. A gente não aprendia porque a gente tinha. Porque a gente tinha mesmo. Mas ela tem que ver que a geração de hoje não é a mesma que a sua. Não. Bater não. É outra. A geração é outra. Olha, deixa eu falar com a senhora uma coisa. Nem. Ó. Até eu não sei se vocês. A criança desenvolve hoje percepção muito mais cedo, um pouco, né? Então, eu lembro que quando eu era criança, a gente era muito besta, assim. Com 5 anos, né? Assim, a gente era besta, inocente, né? Tinha umas coisas. Hoje eu tô tendo que fazer intervenção em sala de aula com criança de primeiro ano, brigando com as outras porque querem namorar. É diferente. É diferente. Não tem como eu querer empregar a mesma educação de um tempo numa geração que é outra, né? Então a gente tem que ter um pouco de maturidade até para saber, né? É. O nível de informação é muito grande, né? Então, pra gente descobrir antigamente como é que fazia um filho, oxe, era muitas e muitas fantasias que foram passadas, assim. Hoje não, uma criança de 5 anos sabe como faz um filho. Hoje as crianças têm acesso aos sites pornográficos com 5, 6 anos, gente. Eu já tive muitos casos assim. Muitos casos assim, viu, gente? De criança com acesso à pornografia na fase introdutória. Tem. Vixe, Maria, gente, é um perigo. A gente pegou o aluno lambendo. A menininha levou a boneca na sexta-feira, ficou o aluno passando a língua na boneca e olhando as meninas, né? Aí chamou um menino para conversar assim, vamos descobrir que ele batia. Eu vi no meu joguinho com a minha mãe. Minha mãe me deixa só ver o evangelho, a mãe fala toda semana, é o filho dela da igreja, e quando você chama a mãe para conversar, a mãe não acredita. Sim. Claro que não. É difícil. Então, meu filho é Passa os dois. ela acha que não é. Gente, é difícil. É difícil. A gente, olha. Vamos voltar? Na escola que eu trabalhei na unidade, há 5 anos, Sim. na sala de aula, ele ficava só pegando. Sim. Aí um dia a mãe observou a professora, observou ele e comentou comigo, mas será? Aí nós passamos a observar. Aí quando ela chamou a mãe para conversar, aí eu ela não sabia. E ele fazia isso, mas eu acho que ela já sabia, né? Mas às vezes elas negligenciam também. Tem acesso a uma criança nessa. É muito mais fácil deixar para lá. É. Mais cômodo, largar para lá. Ah, gente, olha, assim, a gente tem que ter aceitar que não existe só a realidade que eu conheço, viu? Essa questão da criancinha mesmo, eu também tenho acesso a uma que chega a enrolar as perninhas na sala, que chega a distrair, que não consegue prestar atenção, de tanto que ela manipula o próprio corpinho na sala de aula, tá incomodando os coleguinhas. Pequenininha, desse tamanho, gente. Então, assim, a gente acha que não existem coisas, porque na minha época era diferente, mas, assim, olha, e tem a gente, principalmente que trabalha na área da saúde, muitas coisas que não podem ser divulgadas, né, em números, a gente tem esse acesso, é surreal, gente. Assim, se todo mundo tivesse ideia, dava mais conta da própria vida, assim, que é difícil. E aí tudo que você está falando, a gente descobre sem querer, mas sabe, na escola. Porque vem tudo isso para a escola, reflexo vem todinho lá. E a gente sabe quando a criança sofre alguma coisa, a gente vê quando ela está fazendo certos comportamentos que a gente vê que não é adequado para aquela idade, a gente faz alguma coisa. E aí que a gente chama o conselho tutelar, aquela briga toda. Menina. Aí vira um caos atrás do outro. Ameaça de morte da pessoa.
Sobre a comunicação eficaz, até então tá tudo bem, tá dando para acompanhar, a gente entender sobre os castigos, sobre as formas, sobre os excessos, sobre tudo isso, tá tudo ok, né? Sobre a comunicação, então, eficaz com a criança. A gente volta lá no que a gente estava falando, que o óbvio precisa ser dito, né? Vou reforçar isso aqui mais uma vez. A criança ela precisa ser ouvida com paciência e respeito, né? Tem que ouvir, gente, viu? A gente, para poder determinar uma regra, eu preciso saber o que está acontecendo primeiro. Não é só lá e colocar e ponto, acabou, né? Tem que ouvir a criança, entender que um respeito, às vezes, é o que a gente está falando. Às vezes a criança ela não aceita porque ela quer me desobedecer, porque ela não dá conta, porque ela está incomodada, porque ela está ansiosa, porque aconteceu alguma coisa na escola. Porque eu tenho que entender primeiro para depois eu impor algo, né? Então, escuta, tenha paciência, observa a criança, conheça a criança. A gente tem pais que não conhecem os filhos. Não conhecem. Eles não sabem qual que é a brincadeira preferida do filho, qual que é a comida que ele gosta de comer. Eles não sabem o nome dos amigos, dos colegas. Eles não conhecem, não sabem o que é o desenho que a criança está assistindo. Não conhecem. Então, tem hora que eu vou perguntar. Teve uma vez que eu fui fazer né, as entrevistas iniciais ali com os pais e a criança, e eu tô lá. Faz todo um rastreio, né? Vocês já devem conhecer os rastreios. E eu tô assim, a criança faz isso e isso. Aí o pai olhava pro menino. Não sei, faz. Aí a mãe e o pai, né? E a criança, tava os três, a mãe, o pai e a criança. Criança, não sei o que, não sei o que. Aí olhavam pra cara do outro, assim, do pai e da mãe. Nunca vi, não, faz. Como é que é? Você já observou isso? E a criança tá lá assim. Tipo, qual é? Não sabiam, gente, responder o básico. Não sabiam responder o básico. Chega um ponto que a gente tem que interromper a entrevista porque não tem como seguir, né? Então, por favor, conheça uma criança, viu? Tenha essa paciência, esse respeito, escuta, olha para ela, tenta entender a criança, porque senão a gente impõe só o nosso, sem acessar onde que vai. A mensagem a ser transmitida deve chegar até a criança daquilo que eu já falei, né? Já falei sobre isso. Não quero que você vá tomar banho. Se eu falar só que eu quero que ela vá tomar banho, ela vai na hora que ela quiser. Eu quero que você vá tomar banho neste exato momento. Não é depois, é agora. Viu? Você não me obedeceu, mas ela não falou que era para ir, né? Eu vou depois do desenho. Era pra fazer na mesma hora, se ela não falou que ela ia fazer aquela hora, se ela falou só que eu tinha que tomar banho. Quando eu fui fazer isso com o meu filho, principalmente tem TDAH, né? Uma dificuldade muito grande disso nesse momento. Então, o que eu observei? O que eu montei a estratégia? Eu aviso, olha, falta 10 minutos pra gente dormir. Aviso prévio funciona muito. Esse aviso prévio para eles transmitir a sua paz, sabe? Depois de muito bom, gente. 10 minutos. É igual horário de escola. Eu falo com eles o seguinte: eu sou como um trem desgovernado. Tudo aqui tem que funcionar na linha e na hora. 10, 20 para 7 da manhã, eu estou dentro do carro. Quem não estiver do carro, aí eles falam, gente, a mamãe é doida, eu tenho que andar ligeiro. Então, todos já sabem o horário. Né? Hã? Eu não tenho muita pedagogia. A pedagogia que eu tenho é o curso, mas lá em casa tem que funcionar porque todo mundo tem hora de chegar na escola, a gente tem hora de chegar no trabalho. E eu tento ensinar que a gente tem horário. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Aí eu começo, gente, 6h20, tomaram café? Gente, 6h25, pegaram o lanche? Estava na mesa, pegaram o lanche, fizeram seu lanche? Quem não fez o lanche? Quem deixou na mesa? Consequência dos atos, consequência das escolhas, né? Assim, já foi orientado, você sabe como funciona. Se não foi feito da forma, existe essa consequência. Você precisa aprender a arcar com isso. Porque lá na frente do trabalho dele vai ter que chegar vai ter que obedecer um chefe chato. Todo mundo é chefe chato. Vai, gente. Professor chato, meu filho, adolescente, eu odeio todos.
Tem todos odeiam coordenadora. Eu falei, tá, odeio, não tem problema. Ela não tá ali pra você amar. Ela tá ali pra você seguir regras, pra você estudar. Você tá indo na escola, não é pra fazer amigo, não, meu filho. A primeira coisa que você tem que fazer lá é estudar. Depois, se tudo der certo, amizade eu amo. Gente, isso que ela tá falando é uma coisa muito legal, viu? Presta atenção, ó. As crianças precisam aprender que a obrigação ela vem antes da satisfação. Viu? Em casa tem uma regra, primeiro obrigação, depois diversão. Primeiro obrigação. É um lema lá em casa. Mas é. Eles começam a encher o saco, eu começo a cantar o canto. Primeiro obrigação, depois diversão. Primeiro obrigação. Ah, mãe, a gente já sabe como é que é. Então, assim, nós não vamos excluir a diversão, né? Nós não vamos excluir o que é legal, nós não vamos excluir a criança. A criança, ela precisa ter essa vida. Mas ela tem que... Eles me coisas assim, por exemplo, eu trago os amigos lá pra casa pra fazer o dia do churrasco. Aí meu marido dá um cursinho pra eles ali de churrasco, todo mundo corta a carne, salga a carne, fazer uma comida junto com os participar, amigos, né? Participar. Ser inserido. Sim, a gente faz isso, sabe? Traz lá pra casa tudo. E aí, no momento deles, por exemplo, no momento da minha filha com as amigas, eu tento levar os outros para outro canto, para deixar só ela com as amigas e um adulto longe, vigiando. Mas para criar um amadurecimento. Então, isso é legal, assim, da gente ter essa mediação, de ensinar a criança o que é certo, o que é obrigação primeiro, né? Porque, de fato, a obrigação ela vem primeiro. Se a gente fosse movido pelo prazer, a gente fazia muita bosta. Eu só queria... Vocês me desculpem, mas a gente faria muita coisa ruim, gente. Se a gente fizesse só o que é satisfatório primeiro, a gente pararia na satisfação e não faria nada de obrigação, né? Então, é como se fosse uma recompensa, entre aspas, né? Assim, eu cumpri meu dever, então agora... Eu falo isso muito com meus pacientes, gente. Falo com os meninos assim, ó, os meninos mais adolescentes, né? O que é mais fácil? Sei lá e fazer o que tá fazendo. Sua mãe mandou você arrumar sua cama. Quanto tempo você gasta? 2 minutos. Você gastar 2 minutos, obedecer e voltar pro que você tava fazendo? Ou ela ficar te falando meia hora, a mesma coisa, te estressar, vocês brigarem, discutir, você ficar de castigo e ter consequência, né? Então, eu me ensinando, olha, é mais fácil a gente cumprir com o que tem que ser cumprido primeiro, a gente gasta menos tempo, gasta menos estresse, fica menos estressado, né? Fortalece a relação. Vai repetindo até uma hora, às vezes eles fazem. Olha, né? Por exemplo, tem guarda-roupa bagunçado, tem cama desarrumada, tem sapato no chão. Todo dia eu chego na porta do quarto, João Guilherme, você já deu aquela passada lá, João Guilherme? Organizada? Coitado, João Guilherme tá lá, né? João Guilherme, aí ele vem, ele cata só a metade, porque o TDAH não deixa catar o resto, né? Ele cata só a metade. João Guilherme, eu vou ter que sentar na cama para você arrumar, né? Se tiver que sentar na cama, a gente vai sentar na cama e vai ajudar ele a terminar. A roupa deles dois, Gustavo e o Guilherme, cada um, né? Eles tiraram tudo e foram organizar. Aí eles organizaram. O Gustavo, que é mais velho, tem 14 anos, o que ele fez? Arrumou as duas partes de cima e largou debaixo do Gustavo. Voltou e arrumou. E o outro não. Juntou short e calça, tudo uma pilha só para ele não ter. Tem que separar, porque eu falei para você, para poder separar por tipo de peça. Separar. Então volta lá e faz de novo. Eu fui para refazer sem dó de piedade. Eu acho que é rotina, gente. Não é fácil, não. Ainda mais a gente falar assim, rotina com a criança com necessidade especial, com a criança que tem mais dificuldade. É difícil. Temos que colocar rotina. A gente tem que viver ela primeiro, né? A criança, ela vai viver de acordo com a realidade da casa. Assim, com o tempo demora, mas chega. Tem que almoçar na mesa. Pode celular, lá em casa não pode, é proibido celular nem no café da tarde, nem no almoço, nem no jantar. Aí eles se pegar o celular vai te comer. Não é, eu não bato, não agrido, não xingo alto, não brigo. Mas é a hora que a gente tem para conversar. É a hora que meus filhos contam os problemas dele. Às vezes é aquela hora que a gente está ali em família, sabe? Então a gente usa esse tempo para poder ficar sem tela mesmo. Sim. Uma coisa que a gente vai mediando conforme a realidade, né? Mensagens sem palavras, então, para que nossa ordem alcance o que é desejado, tem que entender que a forma como a gente fala é tão importante como o que a gente está falando, né?
Então, a gente tem que saber como transmitir a mensagem, a forma como eu vou transmitir a mensagem. Não é só ela, não basta por si só, né? Então, isso é muito importante, o jeitinho de falar, né? A gente tem que Essa parte aí, eu queria ter esse jeitinho. não levantar a voz ao pedir ou dar ordens, porque a ordem ela não precisa de grito, ela precisa de firmeza. Ela é dada e tem que ser mantida. Firmeza e calmo, precisa de firmeza, mas não precisa de desespero. Como ela a metralhadora, né? Calma firme, sim, é assim, 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 calmamente, né? Principalmente as crianças que têm sensibilidade ali auditiva, né? Que já são mais agitadas ali, a gente quer conversar gritando com a criança e quer que ela entenda. Ela não vai entender não, gente. Sinto muito, assim. Vai tentar, pode tentar, mas vai dar certo não. Então transmita tranquilidade para a criança, para ela entender que aquilo ali é uma coisa normal, que não é uma coisa assim, né, impossível. Tenta ficar mais calmo, se conter um pouco mais. Isso mostra que você tem controle, né? E procure falar com a criança com o olhar voltado para ela, porque às vezes a gente quer dar uma ordem para a criança lá no outro cômodo. Tô lá do outro lado da casa. João Felipe, vai lá fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que só que tá. Gente, vai até a criança, meu filho. Olha para a criança, tá na hora da gente fazer tal coisa, né? Às vezes não faço lá do outro. Às vezes, quando a criança, ela falou, né? É, ela, né? A criança gosta do toque físico, né? Assim, de segurar, de abraçar, de apertar um pouquinho, né? Ali, né? Vai depender da criança. Tem outras que não gostam de jeito nenhum, você vai ter que ficar mais distante, mas vai ter que ficar ali próximo, né? Então tem criança que em crises, por exemplo, ela não aceita muito presença, muito toque, mas ela se sente segura só de você estar no ambiente, então esteja, né? Para você conseguir conversar com ela e dar os comandos necessários. Reconhecimento do bom comportamento, gente. Não é só o que a criança faz de errado. A gente fica falando, não, né? É muito importante. Eu noto que às vezes os pais têm mais dificuldade em elogiar do que de corrigir. Se eu te perguntar quais são os defeitos dos seus filhos e quais são as qualidades, vai falar os defeitos primeiro e depois vai ficar pensando nas qualidades depois, né? Assim. Eu uso essa técnica para conversar com os pais. Os pais chegam chateados, lá na educação, Uhum. alguma coisa Isso é bom demais. E é assim, ai, desarma. Eu quero falar coisa negativa. Eu preparo. Não, eu vou falar no bom. Aí eu aceita mais fácil. Aceita mais fácil. Mas sim. Aceita. Porque ele deixa de olhar para o filho dele só como um problema. Sim. Lembra que o filho tem uma qualidade também. Então é muito importante que quando a criança escutar, quando ela obedecer, quando ela fizer alguma coisa dentro do que é esperado, a gente saiba reagir reconhecendo a criança, né? E o que ela fez é bom, o que ela fez é legal, porque às vezes a gente só quer dar a ordem, a criança cumpre e fica por isso mesmo,
né? Assim, ela não sabe se deu certo, se não deu. Ninguém falou se deu, se não deu, né? E que isso incentiva ela a preservar o bom comportamento. Então, eu sei que deu certo. Minha mãe ficou feliz que eu fiz aquilo que ela falou. Então, é assim mesmo que tem que fazer. Então, da próxima vez eu já sei. Vou fazer de novo assim, vou tentar, né? Claro que ela vai ter dia que ela não vai ter vontade. Gente, é criança, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, a gente precisa reconhecer a boa ação da criança, né? E tem que ser imediato, viu? Não é depois, não. É na hora, olha, meu filho, que legal, você viu que você fez isso? Gostei, viu? Parabéns, é assim mesmo. Tem nota da escola, por exemplo, que a criança chega, tira 5 a prova, aí deixa tirar um pouco e tal. Aí ele vem e tira um 3. Falou, filho, que bom, você melhorou. Mas a gente tem ainda mais 2 pontos pra melhorar. Isso aí. Reforça o que é bom e incentiva a melhorar. Então, o currículo que você deve tratar as crianças consiste em impor as medidas corretivas disciplinares necessárias e depois, quando ela corrigir e melhorar a conduta, a gente demonstrar satisfação com o resultado. Que bom, meu filho, você entendeu o que a gente falou, você entendeu o que era desse jeito, você entendeu quando eu te corrigi, você tá certíssimo, é assim mesmo, vamos melhorar cada dia mais, né? Era pra você ver como você tá se tornando uma criança assim, como você tá se tornando uma criança boa, obediente, madura, tá resolvendo. Então, que ele se sentir também ali, bom, né? O elogio, diga-lhes especificamente o que é que agrada no que eles estão fazendo, seja específico, meu filho, isso aqui que você fez, olha, você hoje colocou o lixo, tirou o lixo da lixeira sem eu precisar te mandar. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Ela saiba exatamente o que você está falando. Ah, hoje você fez uma coisa muito legal que a mamãe ficou muito feliz. O que, mamãe? O que você fez, né? Você foi lá na lixeira, tirou o lixo do jeito que eu te ensinei. Fiquei feliz, né? Ao elogiar, caminhe para elas, esteja perto delas, olha para elas, olha meu filho. Fiquei tão feliz, né? Você foi tão gentil com seu irmão, prestou brinquedo, né? Olha para ela sentir que tem alguém que sim observa ela, que sim vê ela, que sim tá vendo que ela existe no mundo, que ela não é indiferente a ela, a existência dela, a ação dela, né? Também, né? Gente, Também elogiar. também. Isso aqui, ó, quando a gente elogia, evite sempre qualquer ressalva de sarcasmo e comentário negativo, né? Então, a forma mais rápida de desestimular a criança é diluir os comentários positivos com expressões como: ah, que bom que você limpou o seu quarto hoje. Que bom que você limpou o seu quarto hoje. Já era hora. Né? Ah, poxa, oh, que legal, mamãe gostou. Ah, não, mamãe lembrou que eu não limpei da outra vez, né? Hoje você se comportou tão bem, meu filho, ponto. Que eu nem consigo acreditar. Antes não tivesse, né? Então, desestimula a criança, porque ao invés de reconhecer o que de bom ela está fazendo, eu estou usando que ela fez uma coisa de bom para lembrar que antes disso ela fez muita coisa ruim. Eu não quero reforçar o que ela fez de ruim, gente. Eu quero reforçar o que ela fez de bom. Então, não faz isso. A gente faz muito isso, né? A gente faz isso demais. Ah, até que enfim você fez alguma coisa que presta. Né? Não é? Não faz? A gente faz. Não fez mais que sua obrigação. A criança chegou lá, mamãe, tirei um 10. Tá bom, fez mais que sua obrigação. Gente, para, que melhor que você vai. A gente precisa de incentivo pra tudo na vida. Não, se não fosse assim, a gente precisava ganhar salário. Não é não? A gente vai trabalhar sem ganhar alguma coisa? Vai não, gente. Então a gente tem que ter um incentivo de algo. Não, somente. Juntam as duas coisas, mas se não pagar, a gente vai mais não. Como é que vai, né? Não tem roupa pra vestir. Então é isso, não desestimula, gente. Se vocês falarem alguma coisa boa, dá um ponto final ali, ficou bom. Ok, não fica retornando no que a criança já fez de errado, né? Isso acontece demais ali no atendimento. A gente vai mostrar, por exemplo, que eles fez um desenho bonito, coloriu. Aí ela chega lá toda feliz com a mãe. Você vê o caderno dele. Tem nada disso aí, não faz nada disso na escola. Tá bonito, meu filho. Faz isso na escola também, né? Tipo, a criança volta assim.
Gente, a expressão da criança, gente, é muito interessante. Desfigura muito. A criança, ela imediatamente ela se invalida ali também. Poxa, não fez diferença nenhuma que eu fiz, então não façam isso, viu? É. Como que ela vai entender o que é bom, né? Sim, isso é uma coisa porque na minha casa sempre foi fora de todos os três irmãs. E a gente fazia, olha, agora mais que eu vi nessa fuzina, eu tô contando isso, isso. É. Hoje a gente sai de casa, ela reclama. Tá vendo? Eu tô não diabo, e depois tá só, É. tá sofrendo. Só, E é. aí a gente vai lá em casa, não ela vai casa, joga na casa. Tem isso, É né? mais sofrimento ainda, aí tá vendo? Eu tava lá, fazia meu valor. Tô embora, tá, fiquei. Mas não vai poder fazer tudo sozinho. Eu lembro de uma vez que eu, quando era criança, minha mãe começou a trabalhar, acho que eu tinha uns 9 anos, eu tava na quarta série. Na época era quarta série, né? Hoje é quinto ano. E aí, aquela coisa que eu já falei,